today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should have. Oi pessoal, tudo bem? Pessoal, seguinte, vamos fazer agora mais alguns exercícios, tá? Agora nós vamos fazer os exercícios relacionados ao campo elétrico, que é o tema das nossas videoaulas anteriores. Para quem não assistiu, assista, né? Para ajudar vocês a compreenderem melhor esses exercícios, tá? São duas videoaulas de no máximo 15 minutos cada uma, não chega nem isso. É para ajudar vocês. Então eu vou fazer alguns exercícios agora relacionados ao campo elétrico gerado por uma ou mais cargas pontiformes. Então nessa primeira videoaula eu selecionei 5 exercícios. Então vamos fazer eles aqui, ó, tá? Primeiro exercício. Vamos parar de enrolar e vamos fazer. O primeiro exercício fala o seguinte, ó. A figura a seguir representa uma carga elétrica pontiforme positiva no ponto P. E o vetor campo elétrico no ponto P1 devido a essa carga. Então você tem aqui a sua figura. No ponto 2, a melhor representação para o vetor campo elétrico em razão dessa mesma carga em P será de... Então seja um exercício simples para a gente fazer relacionados aos conceitos que a gente viu nas aulas anteriores. Então primeira coisa, carga elétrica positiva. Uma carga elétrica positiva ela sempre gera um campo de afastamento, certo? Está aqui representado aqui, beleza? E outra coisa, a intensidade desse campo elétrico em um determinado ponto ele é determinado pela equação. É igual a K Q por D ao quadrado. Beleza? O que essa equação está me falando? Que o meu campo elétrico ele é inversamente proporcional ao quadrado da distância. O que isso significa? Que quanto mais distante o objeto tiver do meu campo elétrico, menor vai ser o valor do meu campo elétrico. Ou seja, o meu campo elétrico e a minha distância são grandezas inversamente proporcionais. Se a distância é grande, o meu campo elétrico é pequeno. Se a distância é pequena, o meu campo elétrico é grande. Beleza? São grandezas inversamente proporcionais. Então, ou seja, analisando isso aqui, estamos analisando a figura. Então, primeira coisa, a minha carga é positiva. Se a minha carga é positiva, o meu campo elétrico é de afastamento. Então, de cara, eu já elimino duas alternativas. Eu já elimino a alternativa D e a alternativa E. Por que eu elimino as duas? Porque as duas representam no ponto P2, no ponto 2, um campo de aproximação, o que não é verdade. Beleza? Então, as duas alternativas são alternativas falsas. Agora a questão é a seguinte, A, B ou C. Presta atenção, o ponto P1 está mais próximo do ponto P. Então, o campo elétrico no ponto P1 deve ser mais intenso do que no ponto P2, certo? Beleza? Então, o campo elétrico no ponto P2 ele tem que ser menor do que o campo elétrico no ponto P1. Então, ou seja, a alternativa A ela pode? Não, a alternativa A representa um campo elétrico maior. Então, a alternativa A é falsa. Na letra B, o meu campo elétrico na alternativa B ele tem a mesma intensidade do que no ponto P1. Então, ou seja, também não pode ser, porque ele tem que ser menor. Então, a única alternativa que representa um campo elétrico menor em relação ao ponto P1 é a alternativa C. Então, a nossa alternativa correta só pode ser a letra C, porque o meu campo elétrico é um campo de afastamento e menor do que o campo elétrico no ponto P1. Beleza? Então, essa é a nossa primeira questão. Segunda questão, também é uma questão teórica, tá? Beleza? Para a gente fazer, questão fácil, simplesinha. A segunda questão fala o seguinte, duas cargas elétricas pontiformes Qzão e Qzinho, sendo Qzão positiva e Qzinho negativa, são mantidas a uma certa distância uma da outra, conforme mostra a figura. Então você tem aqui uma carga positiva, Qzão, e aqui você tem uma carga negativa, Qzinho. A força elétrica F, que é a carga negativa Qzinho sofre, e o campo elétrico E, presente no ponto onde ela é fixada, estão corretamente representados por. Então, ou seja, primeira coisa, carga positiva e carga negativa. Então, se uma carga é positiva, a outra é negativa, então você tem aqui ó, uma carga positiva, Qzão, e aqui você tem uma carga negativa, Qzinho. Se essa é positiva e essa é negativa, a força só pode ser uma força de atração. Então está aqui a força eletrostática que atua sobre a carga Qzinho. Beleza? E o campo elétrico? A carga Qzão não é uma carga positiva, então o meu campo elétrico é um campo de afastamento. Então está aqui representado o meu campo elétrico. Beleza? Então, ou seja, qual a alternativa correta? Só pode ser letra
P. Belezinha? Tranquilo? Então vamos continuar agora. Vamos para a nossa terceira questão. O gráfico representa o campo elétrico de uma carga pontiforme Q em função do inverso do quadrado da distância a essa carga. Considerando que a constante elétrica é de 8 vezes 10 ao quadrado newtons metro quadrado por coulomb ao quadrado, determine em coulombs o valor de Q. Tá? Então, ou seja, anotando os dados do problema. Então, ou seja, você tem aqui, você quer determinar o valor de Q num meio onde a constante eletrostática vale 8 vezes 10 ao quadrado, newtons metro quadrado por coulomb ao quadrado. Certo? Então, ou seja, já que eu quero determinar o valor de Q e eu tenho o K, tenho o campo elétrico e tenho a distância também, então, ou seja, eu vou usar a equação. É igual a K Q sobre D ao quadrado. Tá? Então, para fazer isso, eu vou pegar os dados do gráfico. Então, olha aqui, vou pegar o mais simples aqui. Ó. Quando eu tiver a distância de 1, que é 1 sobre D ao quadrado, eu tenho um campo elétrico que vale quanto? 200. Certo? Então, eu vou pegar esses dois valores e substituir na minha equação. Então, isso aqui vai ficar, ó, 200 vezes 10 à quarta, que é igual a 8 vezes 10 ao quadrado, que multiplica Q, sobre, beleza? 1 sobre, tá aqui no gráfico, ó, 1 sobre, qual que é a distância que eu peguei? 1. Então, vai ficar 1 vezes 10 ao quadrado. Beleza? Então vai ficar 200 vezes 10 à quarta é igual a 8 vezes 10 ao quadrado, que multiplica Q, que multiplica 1 vezes 10 ao quadrado. Conserva a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda. Isso aqui tudo sobre 1. Beleza? Então, ou seja, então vai ficar 200 vezes 10 à quarta é igual a 8 vezes 1, 8. Conserva a base, somos expoentes. 2 mais 2, 4, Q. Então, ou seja, Q é igual a 200 vezes 10 à quarta sobre 8 vezes 10 à quarta. Então, Q é igual a quanto? O que eu posso fazer com 10 à quarta? Posso cortar. 200 dividido por 8, 25. Então, essa é a nossa resposta. Beleza? Então, a alternativa correta, letra E. Então, essa é a nossa terceira questão. Belezinha? Vamos para a nossa quarta questão. Quarta questão é essa aqui, ó. A quarta questão é uma questão da FUVEST, tá? Ela fala o seguinte, ó. O campo elétrico de uma carga pontiforme em repouso tem nos pontos A e B as direções e sentidos indicados pelas flechas na figura a seguir. O módulo do campo elétrico no ponto B vale 24 volts por metro, a mesma coisa que Newton por Coulomb, tá? O módulo do campo elétrico no ponto P da figura vale em volts por metro quanto? Então, ou seja, eu quero determinar qual que vai ser a intensidade do meu campo elétrico no ponto P. Beleza? Não é isso que ele pediu? Então, o módulo do campo elétrico no ponto P da figura vale quanto? Então, ou seja, aqui eu tenho o ponto A e aqui eu tenho o ponto B. O que o ponto A e o ponto B estamos falando? Estamos representando aqui a intensidade do campo elétrico nesses dois pontos. E se você reparar bem, tanto no ponto A quanto no ponto B, o meu campo é um campo de afastamento. O que isso significa? Significa o seguinte, que se eu pegar uma partícula, vou colocar de vermelho aqui para ficar mais fácil de ver. Se eu pegar aqui uma partícula e colocar ela aqui, ó, para que o meu campo elétrico seja de afastamento, é necessário que ela seja uma partícula o quê? Positiva. Então, eu tenho aqui uma carga Qzão positiva. Beleza? Tá? Então, para eu poder determinar, então quer dizer que no ponto P, o campo elétrico gerado aqui também vai ser o quê? Um campo de afastamento. Então, aqui também vai ser um campo de afastamento gerado no ponto P. Beleza? Então, para fazer isso, o que eu vou fazer primeiro? Primeiro eu vou determinar a intensidade da minha carga Q.
que está gerando esse campo em A e em B. Então eu posso pegar essa distância, ou posso pegar essa distância aqui. Vou pegar mais simples, porque se eu for fazer aqui eu tenho que fazer teorema de Pitágoras. Tá? Então, ou seja, vou fazer determinar o meu campo elétrico em função da minha carga Qzão no ponto B. Tá? Então, ou seja, o meu campo elétrico vai ser igual a quanto? O meu EB, campo elétrico no ponto B, é igual a K, Q por D ao quadrado. Certo? O exercício me falou que o meu campo elétrico no ponto B vale quanto? 24 metros. Então, ou seja, vai ficar 24 volts por metro. É igual a K, beleza? Que eu vou chamar, não consegue que seja, está no vácuo, né? Então, 9 vezes 10 a nona, se não falou nada, 9 vezes 10 a nona, que multiplica Q, que é o que eu vou calcular, pela distância, tá? Vou considerar cada quadradinho ali vale 1 metro, então vai ser 2 elevado ao quadrado. Multiplica cruzado, então vai ficar 9 vezes 10 a nona Q é igual a 24 vezes 4, o que dá 96. Beleza? Então, a minha carga Q, ela vale quanto? 96 dividido por 9 vezes 10 a nona. Então, Q vai ser igual a, se você dividir isso aí, vai dar 1,1 vezes 10 a menos 8 coulomb. Esse é o valor da minha carga elétrica Q. Se eu sei o valor da minha carga elétrica Q, agora fica fácil eu calcular o valor do campo elétrico no ponto P. Beleza? Então, ou seja, o campo elétrico no ponto P, campo elétrico em P, ele é igual a K, Qzão por D ao quadrado. Peraí. D ao quadrado. Beleza? Então, ou seja, P vai ser igual a 9 vezes 10 a nona, que multiplica 1,1 vezes 10 a menos 8, sobre a distância que a carga está do ponto P, que é 1, 2, 3, 4. Então, que é 4 ao quadrado. Então, P vai ser igual a quanto? 9 vezes 1,1 dá quanto? 9,9. Certo ou não? Então, ou seja, 9,9 vezes 10 a quanto? 9 mais menos 8 dá 1. Sobre 4 ao quadrado, que é 16. Então, P vai ser igual a quanto? 9,9 dividido por 16 vai dar 0,6 vezes 10 a 1. Então, meu campo elétrico no ponto P vale quanto? 6 volts metro. Essa é a nossa resposta. Então, a alternativa correta só pode ser letra D. Beleza? Então, essa é a nossa quarta questão. Belezinha? Quinta e última questão. Vamos lá. A quinta e última questão dá um pouquinho mais de trabalho, mas não é uma questão difícil também não, tá? Então, vamos lá. Ó. Duas cargas elétricas, QA igual a 3 microcoulombs e QB igual a 16, menos 16 microcoulombs, estão fixas no vácuo. Determine o módulo, a direção e o sentido do campo elétrico resultante no ponto X dos campos elétricos gerados pelas duas cargas, conforme mostra a figura. Então, ou seja, você tem aí bonitinho. Então, ou seja, eu quero determinar o meu campo elétrico no ponto X, o meu campo elétrico resultante. Então, você tem aqui o seu ponto X. Então, se você analisar a sua figura, você vai ver que a sua carga A ela é positiva. Então, quer dizer que ela gera no ponto X um campo de afastamento. Aqui eu tenho, é A. Beleza? A sua carga elétrica QB ela é negativa. Então, ela gera um campo de aproximação. Então, aqui você tem EB. O seu campo elétrico resultante é essa figura, essa aqui. Isso é seu campo elétrico resultante. Então, para você calcular o seu campo elétrico resultante, você vai ter que aplicar o teorema de Pitágoras, já que você tem o valor de EA, pode calcular o valor de EA e pode calcular o valor de EB. Então, isso que a gente vai fazer. Então, primeiro, eu vou calcular o valor de EA, certo? Então, EA é igual a K, QA,
sobre D ao quadrado. Então, EA é igual ao valor de K, 9 vezes 10 à nona, que multiplica QA, 3 vezes 10 a menos 6, sobre a distância que ela está ao quadrado, que é de 30 centímetros, ou seja, 3 vezes 10 a menos 1 metro. E isso aqui elevado ao quadrado. Então, o seu campo elétrico A, ele vai ser igual a quanto? 9 vezes 3, 27. Conserva a base, somos expoentes. 9 mais menos 6 dá 3. Certo? Beleza? Dividido por 3 ao quadrado, 9. Conserva a base, multiplica os expoentes, menos 2. Então, o seu campo elétrico é A, ele vai ser igual a quanto? 27 por 9, 3, vezes 10. 3 menos 2 dá 3 mais 2. Então, 5 newtons por coulomb. Esse é o seu campo elétrico, é A. Beleza? Vou fazer a mesma coisa agora para o campo elétrico EB. EB é igual a K QB sobre D ao quadrado. Então, EB é igual a 9 vezes 10 à nona, que multiplica o valor do campo elétrico da carga B, que é 16, vezes 10 a menos 6, sobre a distância, que é de 60 centímetros, ou seja, 6 vezes 10 a menos 1 metro. Isso aqui elevado ao quadrado. Então, EB vai ser igual a 9 vezes 16, dá 144. Então, 144 vezes 10 a terceira, sobre 6 ao quadrado, 36, vezes 10 a menos 2. Então, o seu campo elétrico B, ele é igual a 144 dividido por 36, dá 4 vezes 10 a quinta newtons por coulomb. Esse é seu campo elétrico B. Então, ou seja, calculamos o valor do campo elétrico A, calculamos o valor do campo elétrico B. Agora a gente vai determinar o nosso campo elétrico resultante. Para determinar o nosso campo elétrico resultante, a gente vai ter que aplicar o teorema de Pitágoras. Então eu venho aqui, deixa eu só trocar a caneta. Então, ou seja, o campo elétrico resultante, ele vai ser dado por quem? Raiz quadrada de 3 vezes 10 à quinta ao quadrado, mais 4 vezes 10 à quinta ao quadrado. Então, meu campo elétrico resultante, ele vai ser igual a raiz quadrada de 3 vezes 10 à quinta ao quadrado. Então, é 3 ao quadrado, 9 vezes 10, 5 vezes 2, 10. Mais 4 ao quadrado, 16 vezes 10 a 10. Então, meu campo elétrico resultante vai ser igual a raiz quadrada de 25 vezes 10 a 10. Então, meu campo elétrico resultante vai ser igual a raiz quadrada de 25, 5. Raiz quadrada de 10 a 10, 5 newtons por coulomb. Então, esse é o nosso campo elétrico resultante. Beleza? Essa foi a nossa quinta e última questão. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas tá aí. Belezinha? Então, esses foram os nossos 5 primeiros exercícios de campo elétrico. Belezinha? Abraço e até mais. Tchau, gente. Com Deus.